E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje vamos de dossiê. Eu havia dito pra vocês nos últimos dias que algumas coisas estavam acontecendo, mas ainda não estavam muito claras em minha mente. Porém, algumas manifestações, sabe, de alguns agentes políticos durante o final de semana, algumas matérias, começaram a juntar as coisas e agora, na minha mente, começou a ficar bem claro algumas coisas que estão acontecendo e a gente vai comentar no vídeo de hoje. Já adianto, o ministro do STF, o Edson Fachin, ele basicamente manipulou o tempo com suas próprias mãos. E essa aí, anulação das condenações do Lula vai muito além, sabe, da liberação dele, da proteção do Moro e das mudanças no tabuleiro político das articulações que vinham sendo feitas e vamos comentar sobre isso. Ainda sobre o Fachin também, deu algumas entrevistas na mídia, quero mostrar pra vocês, defendendo o Moro, né, tentando passar um pano. O Deltan também deu entrevista defendendo o Fachin, mais de uma na verdade. Vamos também falar aí do pessoal do PSDB, vamos falar do Dória, vamos falar um pouco de pandemia, alguns absurdos, mais alguns absurdos, sabe? Eu não sei mais onde o Brasil vai parar, realmente tá cada dia pior. Vocês vão ver algum prefeito agora já bolou, até supermercado agora tá fechado. Vamos também falar eu quero dar voz ao nosso presidente, que falou uma coisa aí bem interessante, e tem mais algumas coisas ao longo do vídeo que a gente vai comentar sempre, inclusive sobre as redes sociais, sabe? Voto auditável. Tá complicado, mas vamos começar do início. Não vamos falar ainda do Fachin, quero falar aqui sobre o presidente pra gente indo por partes. Então vejam só. Vocês estão vendo que a situação no Brasil tá complicada por diversas coisas. As liberdades estão sendo tomadas numa velocidade absurda. A economia não está como muitos gostariam, várias pessoas estão perdendo emprego, várias pessoas estão tendo que fechar os seus comércios e os prefeitos e governadores não querem mudar. Não, a gente vai continuar desse jeito, vamos continuar desse jeito. E aí, vários outros problemas acontecendo ao mesmo tempo e um deles era a questão da gasolina. Vocês viram que, inclusive, recentemente houve mudança aí, né, da pessoa à frente da Petrobras, o chefão lá, o CEO, o cara saiu, o Castelo Branco, o Bolsonaro indicou uma nova pessoa, Luna e Silva, me atrapalhei agora o nome dele, e algumas coisas foram acontecendo, e o governo, para tentar frear o avanço do preço dos combustíveis, resolveu abrir mão do imposto federal. Não, nós não iremos mais cobrar imposto federal sobre os combustíveis. Porém, o que é que os governadores e prefeitos aí, principalmente os governadores, estão fazendo? Na verdade, os governadores. O próprio presidente aqui nos mostra matéria da Folha de São Paulo. Nosso esforço em zerar impostos federais no diesel. Após isenção de impostos federais, 18 estados e o Distrito Federal aumentam ICMS sobre o diesel. O governo reduz o imposto para baixar os preços. O que é que os estados fazem? Aumentam os impostos para o preço não cair. Os governadores querem colocar o país em um caos social completo e generalizado. E aí, Bolsonaro fala sobre essas pessoas. Eu não vou passar o vídeo, vou mostrar só o áudio para vocês. É um áudio assim de um pouco mais de um minuto e vejam só isso daqui. Então o pessoal tem que saber o que está em jogo, o que ele pode perder. E não esperar que uma pessoa resolva os seus problemas. Esse problema é de todos nós. Estou com 65 anos, sabe muita coisa do que é velho. Presidente, mas o senhor dando um start, não é fácil você segue o senhor, viu? decidir, precisa do tempo para decidir as coisas. Eu queria Tudo que é fácil, tudo que vem fácil não se valoriza. Até um presente de uma bicicleta para um filho, se ele não souber o sacrifício que você tem para dar aquela bicicleta, não vale de nada. Ontem eu falei na live aqui que eu não sou pai do Brasil não, tá? Sou pai de cinco crianças aí. Mas você está fazendo muito por nós, seu irmão. Não foi? O que nós temos mais de sagrado é a nossa liberdade. O pessoal não está dando bola, que até falei da parábola do sapo fervido. Olha agora. Parte da imprensa deturpou quando eu falei que como é fácil impor uma ditadura no Brasil, que isso foi o ano passado que eu falei isso. Naquela sessão que vazou lá. O pessoal vai devagar, tirando seus meios, tirando tua esperança, né? Tirando teu ganha-pão. Você passa a ser obrigado a ser sustentado pelo Estado. Você viu que tem governador agora que está falando de auxílio emergencial, né? Ele quer fazer o Bolsa Família próprio,
quanto mais gente vivendo de favor do Estado, mais dominado fica esse povo. Quanto mais pessoas vivem, sabe, de favores do Estado, mais fácil fica, porque você vai ficar o tempo todo, né, temeroso em fazer alguma coisa que desagrade o Estado. O tempo todo você continua a podar sua liberdade, os seus anseios para não, eu não quero sofrer nenhuma retaliação de nenhum governador. Bolsonaro tá avisando, olha o que vem acontecendo, olha o que vem acontecendo, olha o que vem acontecendo. E olha só, São Francisco de Paula restringe circulação na cidade a partir de segunda-feira. O município chegou a 202 casos ativos. E olha só, a cidade tem 20 mil habitantes. A Anitta diz, ó, na cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, uma cidade de 20 mil habitantes, o prefeito proibiu a população de andar na rua sem justificativa. Não é um toque de recolher. As pessoas estão proibidas de andarem nas ruas. É cárcere privado. Cárcere privado. Decreto válido a partir de segunda-feira. Prefeito Marcos Aguzoli, do PP. Vale a pena botar bastante pressão aí no PP, né? Partido do Lira, partido aí do Ciro Nogueira, PP. A confirmação de 202 casos na sexta-feira levou a prefeitura a colocar em prática medidas que restringem ainda mais a circulação de pessoas pela cidade a partir de segunda-feira. A passagem da população em espaço público sem justificativa está proibida. Você só pode sair de casa com alguma justificativa. Você não pode sair de casa. Está preso em casa. A polícia atrás de você. A polícia está atrás de você. Até mesmo a abertura de mercados, supermercados, açougues e outros estabelecimentos de gênero alimentícios não pode ocorrer. Como é que as pessoas irão então se alimentar? O atendimento deve ser feito por teleentrega. E se não tiver gente para entregar? E se a pessoa não tiver dinheiro para pagar pela entrega? Como é que vai fazer? Vai resolver como? Fora que, quantos telefones os estabelecimentos comerciais dispõem? Quantos telefones? Porque se só tiver um, como é que todo mundo vai fazer feira no supermercado pelo telefone ao mesmo tempo? Se só tem uma pessoa, só tem um telefone. Vai fazer como? Aonde estão querendo chegar? Lancherias, restaurantes, padarias e lojas de produtos para animais também terão de funcionar nesse sistema. Já farmácias podem operar com a presença de consumidores, mas não podem vender perfumaria. Beleza. Supermercados não podem abrir. Declarando aí que a população, né, fica com fome. Fica com fome. Avança de velocidade absurda. Isso aqui no Rio Grande do Sul. O prefeito, com certeza, está contando com o auxílio da Força de Repressão do Estado, que é o setor de segurança pública. Quem é o secretário de Segurança Pública do Estado? Ranolfo Vieira Júnior, do PTB. Já faz uma semana que eu comecei as cobranças contra o senhor Roberto Jefferson. Até o momento, nem uma única palavra. As pessoas agora estão em cárcere privado. Mas segue o jogo, segue o jogo. Cuiabá. Prefeito descumpre decreto ao beber cerveja em distribuidora de bebidas. Veja vídeo. Vazou um vídeo, né? Brasil perde dos vazamentos. Emanuel Pinheiro disse que só tomou 2 cervejas e pediu desculpas à população. Ele pode. O Marcelo de Carvalho, da Rede TV, vem fazendo um trabalho muito bom. Vocês viram as matérias que eles vêm veiculando recentemente. Só 2 cervejas pode, né? E o nosso amigo Bruno das Covas, que decretou mais um período de analfabetização às crianças de São Paulo. Será que vai novamente ao Maraca? Santa hipocrisia. As crianças continuam sem aulas. Continuam sem aulas. É o seu filho. É realmente assim, a massificação de uma ignorância. A ignorância está sendo massificada, assim, a produção em série de indivíduos ignorantes. Estão sendo vedado o acesso ao conhecimento. E aí, sobre a questão aí só de escolas, Justiça derruba liminar e permite aulas presenciais ao final da fase emergencial em São Paulo. Presidente do TJSP autoriza a retomada após fase emergencial de combate à pandemia. Escolas estão em recesso até o dia 28. Eu tenho certeza que o Dória vai recorrer. O Dória não vai aceitar.
O presidente do TJ, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu neste sábado a liminar que proibia as aulas presenciais nas escolas públicas estaduais, municipais e particulares nas cidades que estiverem nas fases vermelha e laranja do Plano SP, assim como a convocação de professores. Com isso, a decisão em caráter liminar abre caminho para a volta às aulas presenciais no final da fase emergencial de enfrentamento à pandemia, que deve vigorar até o dia 30. Eu aposto que o Dória vai levar isso até o STF. O Fux já derrubou uma, deve derrubar novamente. Fiscais registram 58 interdições e 17 multas por descumprimento às novas regras de restrição no Rio. Pessoas que com certeza estavam tentando trabalhar, levar o sustento para suas casas, e aí, né? O pessoal está comemorando. As ações de fiscalização contaram com a participação de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Guarda Municipal e do Instituto de Vigilância Sanitária, que contaram com o apoio da Polícia Militar. Olha a importância das secretarias de segurança pública, sabe? As subsecretarias, né? Os órgãos lá do organograma. Os comboios circulam por diversos pontos da Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Taquara, Freguesia, Vila Valqueire, Praia da Macumba, Praia da Reserva, além de atuações destacadas da Guarda Municipal por todo o município, negando o direito das pessoas a conseguir o seu ganha-pão. Pará também decretou aí, né? Toque de recolher. O país está sob estado de sítio. Estado de sítio, algo que só o presidente pode decretar depois do Congresso liberar. Mas os governadores estão colocando o país em estado de sítio. E aí, falei para vocês, pessoal, eu não estou falando do Rio Grande do Sul para pegar no pé por nada. Porque a partir do momento que no Rio Grande do Sul se tornar algo normal, sabe? Outros estados, cidades vão começar a replicar. O Eduardo Leite fechou metade dos supermercados, que os produtos não são essenciais na cabeça dele, e agora foi a vez de Curitiba. Fui no mercado agora de manhã e está assim. Assim estão os supermercados de Curitiba. Vocês entendem a importância de uma ação em primeiro momento e cobrar? Por favor, faz alguma coisa, se pronuncia, faz alguma coisa contra. Eu tô batendo lá atrás. E o pessoal segue ignorando o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Agora está acontecendo em Curitiba. A tendência é continuar avançando. E aí, só pra gente meio ir saindo desse assunto, fechar aqui, que acho que tá todo mundo bem revoltado, hipocrisias, sabe, nunca param de acontecer. Ontem foi a vez da Bruna Marquezine se fingir de vítima, se passar como vítima. Uma pessoa demonstrou, né, que ela é um hipócrita do fica em casa, ela manda todo mundo ficar em casa, sai pra fazer trilha, nem máscara usa. E aí, uma pessoa falou isso daí sobre ela, falou o seguinte, ó, você anda comigo, saiu uma foto minha sem máscara, e vocês começam um ataque, você vive comigo pra saber que dor eu tô sentindo ou deixando de sentir. Meu pai passou ano novo sozinho, internado por causa do que tá acontecendo, passei a virada chorando por FaceTime. Um perfil que passa o dia aí a desmascarar os hipócritas, que é o Nandix, ele colocou lá nas respostas da Bruna a fotinha dela, na verdade curtindo o Réveillon, não só a foto, mas como um vídeo, tem o vídeo dela curtindo o Réveillon com outros famosinhos, enquanto ela finge e mente pra todo mundo que estava, né, no Réveillon, no FaceTime com o pai dela. Essa é a Bruna Marquezine, padrão Rede Globo. Após ter sua hipocrisia revelada a público, o que foi que ela fez? Desativou a própria conta. Mas depois o tempo passou, ela desativou a conta, né, para pagar o post, os holofotes saírem dela, voltou no final do dia falando, deixou de impulsividade, passando aqui para dividir com todos aqueles que me acompanham e me respeitam, que eu vou tirar um tempo para repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis. Vai desaparecer, igual o Sérgio Moro tá fazendo. Diante da quantidade de hipocrisia e de mentiras. Usou o pai, usou a saúde do pai para mentir e sair de boa zona. Essa é a Bruna Marquezine, né? Esse é o grupo, é a representação máxima do que significa a Rede Globo. Personificada, é isso daí. E aí, olha só, vamos agora ao que interessa, né? Quando eu falo para você a questão do dossiê. Lula saiu, Moro lá, né, comemorou, ficou de boa pra ele, as coisas começam a mudar, várias pessoas ficaram insatisfeitas com a saída do Lula, e falei pra vocês no início, algo a mais já está acontecendo. Nos últimos dias estão saindo alguns vídeos nas redes,
Inclusive, saíram em 2 vídeos contra Bolsonaro, o custo Bolsonaro. Eu nem assisti esse vídeo, mas vi, teve repercussão, principalmente dentro do pessoal da esquerda. E começam algumas matérias. Essa daqui foi do Globo. Esqueci de colocar a logozinha, né? Com Lula na pista, PT já está em clima de feliz 2022. Aí eu falei, cara... Olha só, tem inclusive a imagem que eles ilustram na matéria. Eu voto 13 para recomeçar. E o voto 13... Gente, tá tendo alguma eleição pra você votar? Tem alguma eleição? A gente vai votar o quê? Pra síndico? Eu não tô sabendo de nenhuma eleição. Vocês estão sabendo de alguma? A recuperação da elegibilidade de Lula, que pegou de surpresa até o próprio PT, levou o partido a acelerar os preparativos para surfar na maré da opinião pública e redes sociais favorável ao retorno do ex-presidente ao ringue político. Em um vídeo de quase 3 minutos, que começa a circular nesta sexta-feira, uma série de imagens lembram programas sociais dos governos petistas, como o ProUni, Minha Casa Minha Vida, e são acompanhadas de um jingle cujo refrão é "Eu voto 13 para recomeçar". Olha, não é um vídeo para criticar Bolsonaro. É um vídeo com propostas positivas. Olha só o que eu fiz, meu legado. Junto, vote 13. Vote 13 para recomeçar. Vote 13 para recomeçar. Olha o que eu faço, vote 13 para recomeçar. O que é que um político faz no período pré-eleição? Faz campanha. A campanha é feita de quê? Só de ataques ao adversário? Não, né? Você tem que demonstrar um projeto, sabe? Um plano de governo. Olha o posicionamento do PT. Junto isso daí. Aí junta isso com essa outra matéria da Folha. Guerra de vídeos pronuncia tom eleitoral de 2022, dizem especialistas em campanha. Para profissionais de marketing político, filmes curtos como Custo Bolsonaro e Bolsocaro ganharão espaço. Essa é mais uma matéria falando de vídeos, tom eleitoral, especialistas em campanha. Já estão falando de campanha. Folha de São Paulo solta uma matéria, e eu já falei para vocês também várias vezes da importância de você analisar também a forma, a apresentação visual das matérias. Sempre que aparece alguma matéria com efeitos transitórios, fotos assim muito trabalhadas, essa daqui foi uma delas, olha só. Folha de São Paulo, normalmente o tamanho da foto é o tamanho do título. Eu botei aqui em destaque para vocês verem, ó. Como em enredo de peça grega, Lula volta para salvar a democracia. Lula volta para salvar a democracia? É uma piada, né? Aí você vai ver quem está escrevendo isso. André Singer, professor titular de Ciência Política da USP e autor de Os Sentidos do Lulismo e O Lulismo em Crise, ambos pela Companhia das Letras. Está lançado com Cícero Araújo e Leonardo Bellinelli, Estado e Democracia, uma introdução ao estudo da política. Vocês estão vendo já que agentes políticos da esquerda, do PT, cara ligado ao PT, já estão aí se posicionando na mídia, falando do Lula. Já colocando, olha só, uma proposta positiva. Ele está vindo para salvar a democracia. Resumo, né, de toda até a matéria. A anulação das condenações de Moro, a anulação das condenações de Lula e os votos pela suspensão do Moro, tal como a tragédia grega, reabilitam o ex-presidente e lhe confere papel de salvar a democracia brasileira, defende professor da USP. Discurso mostrou Lula apto a governar e ergueu um dique de contenção temporário para Bolsonaro e suas loucuras de extrema-direita. Aí sai a matéria, essa aqui é do Estadão, esqueci de colocar o logozinho, mas do Estadão, tá aqui, o Estado de São Paulo. Só os ingênuos acham que a campanha será em 2022. Aí eu falei, pronto, agora tá claro, pronto, acabou, tá tudo claro, passaram minhas dúvidas. Gente, a anulação das condenações do Lula, a volta do Lula, essa movimentação dos agentes políticos nos últimos dias, essas matérias, nos tiraram de 2021. Não estamos mais em 2021, estamos em 2022. Se até então os políticos estavam fazendo articulações, conversando, sabe? O que Sérgio Moro fazia? Se juntava com o Luciano Huck para criticar o governo. Mandetta vem a público para criticar o governo e falar que precisamos de uma solução de centro. Agora chega Lula, eu sou o candidato, vocês aí, porque o pessoal tá brigando para saber que é o candidato da Frente Ampla, que estavam tentando descobrir quem era. Lula chegou e falou, meu amigo, eu sou candidato,
Eu vou criticar o Bolsonaro, criticou, mas eu já tô aqui também com minhas propostas positivas. Já estou começando a apresentar o meu plano de governo. A anulação de Lula acelerou e agora nós já estamos em campanha. Já estamos em campanha. Quem tiver aí em suas articulações, que voe, porque você já tem que começar a apresentar o que você espera para o Brasil. Vim só com essa aleatoriedade de, precisamos defender a democracia. Precisamos... Não, generalidade. Precisamos salvar o meio ambiente. Não. Lula já tá aí, ó. Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida. Isso daqui, isso daquilo outro. Não vou privatizar, vou estatar. Não... Autonomia do Banco Central? Não vai ter. Vou voltar a ter e vou voltar a controlar o Banco Central. Tá ali. Já tá colocando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Até então ninguém já fazendo isso daí. Começamos oficialmente o período de campanhas de 2022. Começou agora. Pode botar aí que quiser. 13 de março pra mídia já começou. Agora, mais uma vez, sabe? As coisas vão começar a mudar. O nível do discurso, pode esperar aí que o discurso de Bolsonaro vai mudar. O discurso de Lula já tá aí, vai também já começar a fazer campanha. Dória deve também começar a se mover um pouquinho, todo esse pessoal começar nessas propostas positivas. O que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Começamos o período de campanhas. E tudo graças ao Fachin. Fachin nos tirou 2021 e nos jogou em 2022. E nem pode estar em campanha. E você vê, a ideia de que é cedo para iniciar uma campanha presidencial, dado que temos uma pandemia para combater, é politicamente ingênua. Vocês mesmo veem, né, que o pessoal estava criticando o Dória, porque o Dória quis sair na frente, quis se lançar a candidato, tomou pancada do PSDB. Por quê? Porque ele quis ir muito cedo de apote, quis se lançar muito cedo, mas acabou, meu amigo. Deu errado pro Dória, mas, cara, deu errado porque tu é um político fraco. Porque não tem mais tempo. Lula tá aí, Bolsonaro tá aí, e agora? Se vocês quiserem ter alguma chance, meu amigo, se resolvam. Se resolvam. Em democracia, os eleitores estão sempre julgando potenciais candidatos. Para os governantes, fazer a coisa certa em situações de crise é parte da campanha. Se os resultados aparecem, aumentam a chance de dar reeleição. Tal regra básica das democracias merece ser lembrada nesta semana, em que o ex-presidente Lula, para usar uma expressão dele próprio, colocou seu bloco na rua. Fez um discurso clássico de candidato, 2 dias depois da decisão do Fachin. Depois fala blá blá blá, e também se coloca contra Bolsonaro, né? Nós somos aqui os adversários. E você vê, Camila Rocha transita por várias correntes ideológicas com interlocutores à esquerda e à direita. Ela é autora de Menos Marcos, Mais Mísseis, uma tese de doutorado sobre os liberais brasileiros da nova geração. O sentimento que captou entre integrantes dos dois campos foi de orfandade. Há ainda muitos eleitores em busca de candidatos que os representem. E realmente dentro da esquerda e da oposição tem. Tem muita gente na oposição que tá naquela, é de esquerda, mas não sabe se ele vai de Boulos, não sabe se ele vai de Lula, não sabe se ele vai assim de, não sei, um Ciro Gomes. Tá aí, tem que se decidir. Em plena pandemia, a campanha está a todo vapor. Se os postulantes não colocarem logo seus blocos na rua e se não perceberem a urgência, Lula e Bolsonaro brincarão sozinhos o carnaval das eleições. Começou, gente. Estamos em período eleitoral. Começou. Estamos em período eleitoral. Assim como foi, acho que desde 2016 até 2018. Depois da eleição de Bolsonaro, a gente sai desse processo, o pessoal ainda ficou tentando levar para um terceiro turno, mas na verdade derrubar o governo, mas agora as coisas vinham girando em torno só os erros do governo, a oposição, não, os erros do governo, a mídia criticando o tempo todo. Agora não, já vem matérias, Lula Salvador, isso daqui, aqui acolá, coisa mudou. O próprio PSOL, olha só, o PSOL discute abdicar de candidatura própria e apoiar Lula em 2022. O apoio ao petista ainda sofre resistência, especialmente dos líderes da legenda que foram expulsos do PT. Mas o debate ganha volume nas instâncias internas. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, é cauteloso ao tratar do tema. Em caráter reservado, porém, lideranças do PSOL admitem que o partido nunca esteve tão perto de apoiar o nome do PT numa disputa presidencial. Agora vai ou vai? Lá atrás, a minha aposta, ano passado era, em abril, eu falei, pessoal, tá muitas coisas assim se mexendo, acho que em abril, o tabuleiro político vai estar assim bem organizado. O pessoal tá falando que tá bem perto de uma decisão final. Vamos ver como é que vai estar o cenário político em abril. E aí, olha só, Lula vê 2021 como chave para a eleição e quer consolidar PT como símbolo anti-Bolsonaro. Já não basta, tá claro, né? Tá claro, 2021 a campanha começa agora. Já é agora que a campanha começa, para as eleições começa agora, tá claro, no título.
Mas além disso, quem que compartilha essa notícia? Nesse caso é muito importante. Não é qualquer agente político, é o Pedro Abramovay, um progressista, uma pessoa que inclusive já apareceu nas teses do Barroso. Imagina o cara ser citado pelo Barroso. Que intelectual você tem que ser, né? Imagina o nível de intelectualidade citado pelo Barroso, do STF. E o Pedrinho, se vocês não sabem, ele é o diretor da Open Society Foundations para a América Latina e Caribe, fundação do George Soros. Ele é o diretor da Fundação Soros, da George Soros, na América Latina e do Caribe. Olha aí, ó, análise precisa. Isso aí é preciso. Ó, o Lula aqui, ó, 2021 é campanha, começou. Eu aqui, ó, George Soros, Lula, Soros está com você. Soros está no meio de nós. Chegou, gente. Estamos em campanha. João Amoedo, concordo com Lula sobre o tratamento da pandemia. Partido Novo e Lula juntos. Inclusive, se declararam nessa semana que passou oficialmente como oposição ao governo Bolsonaro. O Diretório Nacional do Novo falou: nós somos oposição ao governo Bolsonaro. Então diz, ó, ninguém percebeu para não dizer o contrário. Ninguém sabia, né, Amoedo? Ninguém sabia que você e Lula concordavam. E aí, olha só, Bolsonaro fala, ó, vai ser a oportunidade de enterrar Lula de uma vez por todas. Lula não quer se colocar como oposição ao Bolsonaro, então Bolsonaro também vai colocar Lula como opção, ou como oposição. Vamos aqui. Vamos rivalizar. É o melhor cenário. É só mostrar todas as hipocrisias da esquerda. A própria matéria da Veja diz, ó, a confiança de Bolsonaro reside na expectativa de que os brasileiros rejeitam a ideia de ver no Palácio do Planalto o chefe do Petrolão, o maior esquema de corrupção da história do país. Eu até tenho dúvidas e acho que discordo um pouco. O maior esquema de corrupção ainda foi o escândalo do Banestado. Sérgio Moro estava lá, né? Desde aquele tempo. A gente tá falando isso bem recorrente. Tá lá. Depois de criticar Fachin, Bolsonaro resumiu em poucas palavras que acha do presidente Lula voltar a ser elegível. Vai ser ótimo. Vai ser a oportunidade de enterrar Lula de uma vez por todas. Que não é algo ruim, né? Vamos ver agora qual vai ser o choro. Lula tá de fora, amigo. Chora mais. E aí, olha só. O Dória queria ser candidato. E agora não tem mais tempo, né, de ficar de conversinha mole. Tem que resolver. A campanha começou. E agora, diante da campanha que começou, Dória já admite disputar a reeleição em São Paulo em vez de campanha ao Planalto. Dória desistindo da presidência e já começa a pensar sobre o governo do estado. Essa matéria é bem interessante por diversas coisas. Antes refratário à ideia de disputar a reeleição em São Paulo, o governador João Dória admite agora abrir mão do projeto nacional para concorrer a mais um mandato no comando do estado em 2022. Em recente conversa com o Estadão, Dória foi questionado se mantinha a determinação de não concorrer a mais 4 anos no Palácio dos Bandeirantes. Abre aspas. Diante do novo quadro da política brasileira, nada deve ser descartado. Dória, que sempre foi contra a reeleição, agora arregou, voltou para trás. Eu falei para vocês, Dória, ele irá desaparecer em 2022. Ele não será candidato. João Dória não será candidato. É a primeira vez que o tucano admite a hipótese claramente. O governador costumava enfatizar que, por princípio, era contra a reeleição. Também em entrevista ao Estadão, em novembro de 2020, ele afirmou de forma contundente que não disputaria um novo mandato. O cenário mudou muito entre as duas declarações. Falei que é uma matéria interessante, né? Olha só. O otimismo que reinava no Palácio dos Bandeirantes em janeiro, quando começou aí, né, as imunizações, deu lugar à preocupação com o desgaste político causado, né, por medidas restritivas. O Dória trancando todo o estado de São Paulo. Começou a ficar feia, né? Nas mais recentes pesquisas sobre o cenário eleitoral, Dória aparece em desvantagem em relação aos mais cotados para chegar a um eventual segundo turno. O Dória está no traço, né? 2%. E olha só, o PSDB marcou prévias referentes à disputa presidencial. Ou seja, Dória, a gente não vai abraçar teu nome. Você está colocando prévia porque, Dória, a gente não te quer. As prévias vão ser em outubro, 1 ano antes das eleições. Dória tem afirmado que acredita que a legenda pode até apoiar um outro candidato em 2022, além do paulista. No caso, o Eduardo Leite, como a gente já está falando, que essa é a chapa. Ciro Gomes de presidente, Eduardo de vice.
No plano estadual, as prévias ocorrerão um mês antes. O Diretório Paulista se reunirá na semana que vem para deflagrar o processo no estado, mas a ideia, segundo dirigentes tucanos, é que uma resolução garanta que o governador garanta-se que, se o governador optar pela reeleição, tenha vaga assegurada e não precise se submeter a uma disputa interna. O diretório do PSDB em São Paulo, na canetada, na manipulação, na canetada, quer criar uma resolução para falar: se o Dória quiser, não precisa ter prévias. O que foi para falar para vocês, gente? O Dória não vai ser candidato, vai ser o Geraldo Alckmin. Mas o diretório do PSDB tá falando diferente. O estadual, não é o nosso, é o estadual. E eu falei que a matéria é interessante. Apesar da garantia que vai receber do PSDB estadual, não o nacional, caso decida concorrer ao novo mandato, Dória não abandonou seu projeto nacional. Nas conversas reservadas, começa a lembrar quem venceu nas últimas vezes que o partido recorreu às prévias. Em 2016, na capital paulista, e em 2018 para o governo, porque ele estava sendo apoiado pelo Alckmin. Só que PSDB estadual. Abre aspas para duas pessoas. Esse momento exige mais tempo de trabalho. A manutenção do mandato do governador Dória e de sua equipe é fundamental para a recuperação do estado, disse Marco Aurélio Gomes, prefeito tucano de Itanhaém. Isso aí defendendo Dória, né? Pô, ele precisa de mais tempo, mais 4 anos como governador. E agora, a segunda fala, que junta com a foto. Tenho certeza que Dória é o melhor candidato à presidência para reconduzir o Brasil para o desenvolvimento. Quem é que falou isso? O presidente do Diretório Estadual de São Paulo, o Marco Vignoli, que eu sempre digo para vocês. Quando vocês verem que o Marco Vignoli aparece, meu amigo, se esconda. Não vai dar bom. Quem é o Marco Vignoli em uma única manchete? Novo chefe do PSDB paulista é colocado por Dória para seguir cartilha do governador. E o que é que o PSDB do estado de São Paulo quer fazer? Uma resolução para impedir o Geraldo Alckmin. E o Dória vai usar lá o Marco Vignoli. Junta isso daqui com outra coisa que eu vou falar em breve. Guarda o Vignoli um pouquinho, a gente vai falar mais do Vignoli. Rodrigo Garcia. Questionado a respeito da reunião dos tucanos sobre prévias na semana que vem, Vignoli disse que o objetivo é sacramentar que o PSDB vai ter candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes, o que inviabiliza o apoio do partido à eventual candidatura do vice Rodrigo Garcia, que hoje está no DEM. Chamaram o Garcia topou, o Garcia achou que ia dar bom pra ele, e agora Garcia, o Dória, não liga pra ninguém, ele só liga pra ele mesmo. Cara, ele prometeu que tu ia ser o candidato? Chore. Chore. Se você quiser sonhar, saia do DEM e venha pro PSDB. Abre aspas, as portas do PSDB estão abertas para o Rodrigo Garcia, disse o Vignoli. Neste cenário, o vice deixaria o DEM, teria a garantia de concorrer à reeleição, blá blá blá, né? Todo choro. A fila de nomes colocados pelo PSDB para disputar as prévias em São Paulo é puxada por Alckmin. O Alckmin não vai deixar o Dória ser candidato. Dória vai desaparecer em 2022. E aí temos a matéria do Globo. Eu tô esquecendo direto, né, de colocar a logomarcazinha. Eu não gosto disso, eu gosto de dar os créditos. Fizeram a matéria, independente de quem fez, de esquerda, de direita, de centro, tá criticando. Daí, escreveu outra matéria, eu vou colocar. Mais a matéria do jornal o Globo. Alckmin mira o governo do estado em 2022 e atrapalha projeto presidencial de Dória. Os planos dos dois vices para 2022 colidem. São adversários. Dória, esquece. Mas ele quer ser governador. Já viu que não vai para presidente. Dória planeja lançar o seu vice, Garcia, como candidato ao governo. Balela, o Dória quer se lançar ele mesmo. Ou então até pode ser o Garcia. Só que aí, olha só. Ele é o nosso candidato. Eu anunciei porque já falei com ele. Aqui está se referindo ao Geraldo Alckmin. Disse o ex-presidente do PSDB de São Paulo, Paulo Pedro Tobias, um dos mais fiéis aliados de Alckmin. Alckmin é o nosso candidato. Nosso, não é o Dória. Não é o candidato do Dória. É o Alckmin. Laços no interior. Falei que a gente ia falar do Vignoli. Enquanto tenta reduzir os danos dos seus atos mais recentes, Dória vê movimentações internas que podem atrapalhar sua intenção de lançar Garcia à sua sucessão. Alckmin tem se reunido com lideranças e prefeitos do interior, onde sempre foi forte politicamente. Só que esses encontros não são públicos. Esses encontros ocorrem sem alarde.
já que os prefeitos temem retaliações do governo. Os prefeitos temem retaliações. Nas campanhas municipais, para vereador, prefeito, as coisas são basicamente decididas pelo diretório estadual. O diretório estadual tem muita voz. É o diretório estadual que vai definir quem pode ser candidato e quem não pode. Quem é o presidente do PSDB estadual? O Marco Vignoli. O pessoal tá com medo do Vignoli. Inclusive, no final da matéria, questionado sobre a dissidência do grupo de Alckmin, o presidente estadual do PSDB e secretário de Dória, o Vignoli, fez elogios ao governador e pregou união. Balela. Estamos todos na mesma sintonia. Não, não estão. O clima entre PSDB e São Paulo tá de pau e pedra. Não estão na mesma sintonia. E você vai entender agora, se você já não lembra do Vignoli, porque o Alckmin tá tudo nas escondidas. Campos Machado, há tempo atrás, coluna do Estadão. O aliciamento de prefeitos em troca de verbas públicas contaminou a política, sabe? É aí, esse novo esquema criado e incubado por Dória e Vignoli. 2 oportunistas, 2 abutres de plantão. Em 30 anos de vida pública, nunca vi tanta desfaçatez, tanta hipocrisia e tanto oportunismo barato como estão agindo o governador João Agripino e o secretário Vignoli. O Vignoli é o secretário de Desenvolvimento Regional, ele que lida com os prefeitos de todas as legendas, todos os prefeitos do estado. Só que além disso, ele é do PSDB também. Ou seja, ele pode não só te ferrar a nível de legenda, se tu for do PSDB, como ele pode te ferrar a nível de verba. Denúncias aqui ao do Campos Machado na época. Dória, foi o Lula sair, o Lula entrar em campanha, as campanhas realmente serem assim, não, oficializou, estamos em campanha, e o Dória, não, agora vamos ver, tem que começar a ver, o Vignoli entra em campo. O Fachin mudou bastante coisa, né? Esse Fachin, mas vamos adiantar que ainda tem muito, ainda falar da Lava Jato. Por outro lado, lado do presidente, o Onyx vem pressionando o DEM para aderir à base de Bolsonaro. Não é tempo mais de ficar em cima do muro. Campanha começou, amigo. Tem que se posicionar. Todo mundo vendo aí como é que vai fazer. Candidatos, se o DEM aí realmente vai ter alguém que vai ser apoiado por Bolsonaro para disputar algum governo. Não necessariamente, né? Todos os candidatos que Bolsonaro vai apoiar vão estar no partido de Bolsonaro. Tem vários nomes bons. O próprio Onyx, sei lá, vai que o Onyx Lorenzon, que é amigo de Bolsonaro, tá com Bolsonaro desde antes de Bolsonaro ser... Ele que Bolsonaro, né? Ele, no início falou, não, Bolsonaro, eu vou te apoiar. Se ele resolver se lançar por um cargo, é do DEM. Então já tá aí, cara, tem que subir no barco. E aí, Eduardo Leite também já tá aí, intensificando as articulações. Com a volta do vice-governador Carlos Brandão Maranhão, ao PSDB, nosso partido volta à base do governo de Flávio Dino. O PSDB é base do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Decisão correta. Apoiar um governador que dialoga, respeita as diferenças e trabalha pela vacina e contra as injustiças. O Brasil precisa de caminhos que levem à união. Meu Deus do céu, PCdoB. Eu não vou nem ler a Renata aqui, a Renata falar de forma muito dura. E aí, sobre aí, né, para migrar um pouquinho para Lava Jato, mas ainda com um pezinho em questão de campanha, lá vem o marreco. Lá vem o pato, Sérgio Moro. Moro, vazamentos, sempre ele, né? Falou sobre vacina e elogiou Dória. Veja o que ele escreveu. Sérgio Moro saiu da toca. Hoje, o ex-ministro da Justiça enviou uma mensagem em um grupo de WhatsApp. Pronto, sempre vazamentos de WhatsApp. De empresários e publicitários, no qual elogiou a atuação do Dória envolvendo a vacina contra a pandemia. Como se sabe, o Tucano é um virtual adversário de Bolsonaro. Não é. Moro escreveu no grupo, não tenho procuração para defender Dória, mas se ele tivesse ficado com todos os imunizantes, não haveria crise agora a demandar novo lockdown, mas ele compartilhou as vacinas com o país, o que era o certo a fazer, e só teve que fazer isso porque a União não comprou imunizantes. Como não comprou, filho de Deus? Oh, meu Deus do céu. Como é que não comprou? Como é que não comprou? Como é que não comprou? Inclusive, quem pagou por todos os gastos do Butantan foi o governo federal. A manifestação de Moro deixa claro o que já se imaginava. Nas próximas eleições, se não for candidato, qualquer nome será melhor do que o do seu ex-chefe. Qualquer nome é melhor do que de Bolsonaro. Inclusive o Lula. Inclusive o do Lula. E aí, vamos falar um pouquinho mais do final de semana.
Dano à Lava Jato será maior com eventual suspeição de Moro do que com decisão de Fachin. O Deltan falou, gente, você tem que entender o seguinte, tem que entender o seguinte. Não reclamem do Lula. Vocês têm que agradecer pelo Lula livre. Porque Lula livre é, sabe, o dano menor. O Fachin precisou anular as condenações do Lula para salvar, sabe, os grandes ganhos da Lava Jato. Vocês conseguem acreditar nisso? Colocar a gente nessa situação quase de refém? Não, aceitem o Lula livre, comemorem. O Fachin é técnico. Não, o Deltan, vocês vão ver que não é brincadeira. Vocês vão ver o que o Deltan falou do Fachin em outra matéria do UOL, outra entrevista que ele deu. O ex-coordenador, né, o Dallagnol, acredita que o STF aceitar o pedido da defesa do Lula e declarar a suspensão do Moro, as consequências para o processo são mais graves do que os gerados pela decisão do Fachin desta semana. O relator da Lava Jato decidiu anular as condenações do petista e tirar o processo de Curitiba. O pano de fundo dessa decisão do Fachin, olha só, era a perspectiva de declaração de suspeição do Moro. Ou seja, o Fachin só fez o que fez para salvar o Moro e o Deltan e os lavajatistas. O Deltan confirma mais uma vez. E aí, né? Uma das críticas à Operação Lava Jato foi que ela foi midiática. Houve excessos na hora de dar publicidade nas investigações dos resultados? Gente, é porque a pergunta foi mal formulada. E o Deltan, ele sai pela tangente. Não, crimes têm que ser divulgados, o povo tem que saber dos crimes e tudo mais, blá, 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 tititi. Mas, na verdade, o problema não é que divulgou demais os absurdos. Tem que divulgar mesmo. O uso midiático que as pessoas reclamam desse pessoal, na verdade, é você utilizar a mídia para condenar pessoas. E não é algo assim só da Lava Jato. Por exemplo, o Moro usa o antagonista dia e noite para tentar criminalizar Bolsonaro. É o mesmo padrão. É usar o braço midiático deles, a maior parte do tempo era o antagonista, para validar todas as ações que eles faziam, contribuir para o projeto de poder deles e colocar eles como os grandes heróis salvadores da nação. Mas o Deltan sai pela tangente, ó, a gente fez isso, a gente fez aquilo outro, a gente fez isso, a gente fez aquilo outro. Então ele sabe o que ele fez. Tá dando um desperto. E aí, publicidade, notoriedade. Lava Jato vira mãos limpas se Moro for declarado parcial. Quem vem, né, fazer justiça com mídia, com braço midiático, quem começa com isso foi a Mãos Limpas. A operação em que o Moro diz, né, que foi um grande... Mas não foi um grande pescador, mas assim, ele chegou a escrever um livro sobre isso, né? Se debruçou, se tornou um grande especialista, pronto. Da Operação Mãos Limpas, lá, cui bono. Nas vésperas da Lava Jato completar 7 anos, o relator, o Fachin, disse ao Estadão que se o ex-juiz Sérgio Moro for declarado parcial, a investigação terá o mesmo fim da Mãos Limpas. Ele fez tudo o que fizeram na Mãos Limpas, ele esperava um resultado diferente. E essa entrevista tem umas perguntas interessantes. Ministro, a residência onde o senhor mora foi alvo de buzinaços em Curitiba. O STF acabou reforçando a sua segurança. Em 2017, o senhor já havia relatado ameaças contra familiares. Como o senhor avalia esses episódios? Eu prefiro o apoio institucional que sempre recebi dos ministros que durante esse período estiveram na presidência do tribunal e a solidariedade dos colegas às ameaças, às intolerâncias. Na verdade, nessa matéria tem umas interessantes. Daí só tinha um monte de balela. Essa é interessante. A matéria interessante foi essa daqui, que o Fachin também deu entrevista para o Globo. Deu entrevista para o Estadão e para o Globo. Fachin afirma que suspeição de Moro pode ter efeito gigantesco. Mesma coisa que o Deltan fala. Olha essa pergunta. Ô, Fachin, o senhor proferiu decisão liminar na última segunda-feira, reconhecendo que a 13ª Vara de Curitiba, né, é incompetência da 13ª para processar as ações penais. Essa alegação, entretanto, havia sido apresentada diversas outras vezes, cara, e foi negada. Não é a primeira vez que o pessoal pediu isso, né? Tá meio estranho, Fachin. A justificativa é o seguinte, não, é que olha só, até então, a defesa de Lula não tinha entrado com pedido desse de forma direta. Tinha que ser direto. Ele tava assim, meio indireto. Não faz o menor sentido, né? Só bravata, garganta. Portanto, foi somente em novembro do ano passado que esse pedido se dirigiu ao STF de modo direto com esse propósito.
Isso não significa que o assunto anteriormente não tenha sido tratado. Aí não, né, Fachin? Foi só pra salvar o Moro, cara. Assume logo. E aí a Folha de São Paulo nos brinda com essa maravilha. Antes de beneficiar Lula, Fachin rejeitou ao menos 10 vezes retirar processos da Lava Jato de Curitiba. O que o Fachin fez agora, ele já rejeitou 10 vezes. Foi na 11ª vez, né? Nunca desista. Na 11ª vez pode dar certo. O Fachin se posicionou, blá blá blá, né? Ao menos 10 julgamentos. 10 julgamentos ele foi contra. No último ele resolveu mudar, porque agora o de Sérgio Moro tá na reta, né? Diversos mensagens saindo pra mídia. Na visão de especialistas, a discussão sobre os limites da atribuição da 13ª Vara é um exemplo de como os ministros do Supremo oscilam em temas importantes e acabam fomentando a insegurança jurídica, além de passar a imagem de que atuam de maneira política. Ah, vá. Fachin atuando de maneira política. Fachin votou a favor de manter sob o âmbito da Lava Jato casos que envolveram importantes nomes da política nacional. Tudo que pudesse dar visibilidade, holofotes, fica lá, que é pra dar mídia, dá lá, né? Aí tem Eduardo Cunha, André Esteves, Guido Mantega, Gedel Vieira Lima. Na maioria das vezes ele foi vencido. Em 2017, por exemplo, Fachin enviou à 13ª Vara os textos da delação da JBS, que mencionavam Lula e Mantega. Mais tarde, porém, a segunda turma acolheu o pedido de defesa e revogou a decisão do Fachin. O mesmo ocorreu em relação à delação do Odebrecht contra Lula. Fachin defendeu o envio dos relatos dos colaboradores sobre supostos crimes cometidos pelo petista para a 13ª Vara de Curitiba. Diversas vezes o Fachin, não, vai para Curitiba. Aí passam quase 7 anos, aí agora o Fachin fala, não, realmente acho que não devia ser para Curitiba, né? Eu me atrapalhei. Na 11ª vez, para salvar o Sérgio Moro, ele muda de ideia. E aí, faz outra pergunta. Ô, Fachin, qual a sua relação com o Sérgio Moro? Alguma relação próxima ou de amizade? Segundo o Fachin, de minha parte, sempre foi de respeito institucional, como tenho a todos os juízes do Poder Judiciário. Mas tem aquela velha imagem clássica, né? Ahá, uhu, o Fachin é nosso. E aí eu falei que teve outra entrevista do Deltan pro UOL. A gente ainda vai voltar nessa entrevista da Globo. Com mais Fachins, Lava Jato teria chegado muito mais longe, diz o Deltan Dallagnol. Fachin é considerado um dos principais apoiadores da Lava Jato no STF. A decisão dele de anular condenações de Lula surpreendeu? Não sei se é correto afirmar que o Fachin é um apoiador, mas sim que é uma pessoa extremamente honesta, técnica, dedicada, qualidade que reflete em suas decisões. Ou seja, a decisão do Lula foi honesta, técnica e dedicada. Essa decisão, no entanto, me surpreendeu. Estou decepcionado com o resultado do caso, porque a demora ou prescrição fulminarão a justiça, contudo, evidentemente, não com o ministro. Não, estou chateado com o Fachin. É Lula livre. Lula, Deltan e Moro juntos, numa sauna. Se a segunda turma do STF fosse feita de Fachins, essa decisão não teria acontecido, porque ele aplicou um entendimento majoritário da turma, em que ele ficou vencido e de que pessoalmente discorda. Oh, meu Deus, o Fachin é tão nobre que ele fez uma coisa que ele nem queria fazer, que ele discorda. Rapaz, o Deltan é baixo. Que cara baixo. Sabe, dá vergonha. Dá vergonha, cara. Meu Deus, você consegue acreditar isso aqui? Se me contasse, eu não acredito, eu tenho que ler pra realmente saber. Entrevista do Deltan com várias perguntas. Mas vamos voltar aqui pro Globo, né? Aí pergunta pro Fachin. Para o senhor, por que a Lava Jato passou alvo de ataques da classe política no meio jurídico? Houve realmente falhas e ilegalidade na condução das investigações? Fala e não fala nada. Não fala, em nenhum momento fala que Moro passou do ponto, que o Deltan passou do ponto, não fala nada. Não fala nenhum abuso nem nada. Agora, sabe o que o Fachin fala? É o seguinte, ó. É preciso também pôr fim a teorias conspiratórias que imaginam articulação internacional que une poderosos meios de comunicação, empresários e, óbvio, juízes e promotores influentes para atacar líderes populares. O número de denúncias e condenações e os valores recuperados não tem nada a ver com a sanha punitivista de juízes ou promotores ou com um projeto de poder. Não existe projeto de poder. Ó, vocês estão achando aí que existe alguma conspiração? Vocês estão achando assim, não, o Moro, o antagonista? Cara, vocês estão viajando.
Vocês estão viajando. Não existe nada disso. Esquece, é tudo teoria da conspiração. Moro nunca se falaram. Mas, Fachin, tem lá troca de mensagem do Deltan com Cláudio Dantas, com Mainá. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Não existe um projeto de poder por parte dessas pessoas. É por isso que o Deltan gosta dele. E complicado. Porque o Fachin já também está falando a nível de campanha para 2022. O Fachin, né, vai assumir a presidência do TSE. Como futuro presidente do TSE, o senhor vê riscos de ataque às instituições democráticas e tentativa de interferência sobre as eleições de 2022? Ele fala, ó, tem que garantir o respeito à Constituição, processo eleitoral, sabe? Tudo tem suas singularidades. E nesse ambiente, os principais desafios serão as fake news, o movimento de criação, às vezes dissimulado, às vezes indisfarçável, de um ambiente de inconformismo antecipado com o resultado das urnas em espécie de disputa que só admite um vencedor. Se Lula não vencer, é golpe. É o contrário, né? Ele fala o seguinte, o pessoal fala, se Bolsonaro... Ele fala assim, ó, se Bolsonaro perder, vocês têm que aceitar. Se Bolsonaro perder, vocês têm que aceitar. Se Bolsonaro perder, você tem que aceitar. E o que é que o pessoal tá falando? Ó, cara, então beleza. Então vamos colocar o voto auditável. E o Fachin não. O Fachin quer que você aceite a derrota de Bolsonaro sem o voto auditável. Ele continua, ó. Todos temos a atenção voltada para o voto impresso, urnas eletrônicas e mesmo o cenário de invasão lá nos Estados Unidos. Os ataques dirigidos à justiça eleitoral, especialmente o sistema eletrônico de votação, compõem um quadro amplo de erosão deliberada das instituições. Como assim vocês querem discutir sobre voto auditável? Como escrevi recentemente para esses detratores da democracia, a ruína institucional é a meta e seu método é a diluição das verdades. O resultado é a desorientação social que só beneficia aqueles que não suportam as regras do jogo democrático. Como assim vocês não aceitam nossas regras? Como assim você não aceita nossas urnas, Bolsonaro? Como assim, Bolsonaro, você quer poder auditar os votos? Aceite o resultado sem questionar. Aceite sem questionar. Não faça perguntas. Tenho a convicção de que, no íntimo de suas crenças, acreditam na lisura do processo eleitoral. A integridade da urna eletrônica é certificada por testes públicos de segurança. Tá aí. Esquece voto auditável. Esquece voto auditável. Aceite sem questionar. Fachin tá demais, hein? Fachin tá demais. Já tá dando o tom da campanha. Fake news, desinformação. Olha o que a Folha de São Paulo diz. Em disputa, Bolsonaro e Lula darão muito trabalho a jornalistas e agências de checagem. Aí você vai ler a matéria para saber o que vão falar do Lula? Nada. A matéria é só para falar o seguinte, ó. Bolsonaro reagiu na quinta, como mostrou o repórter Matheus Vargas, contou com 5 inverdades em menos de meia hora. Aí conta lá, depois discorre sobre as mentiras que Bolsonaro contou. O Lula não, né? O Lula só fala verdades. O Lula nunca mente. O Lula nunca mente. Só quem mente é Bolsonaro. Ai, ai, né? É rir para não chorar. Rir para não chorar. Mas tudo bem. Aí você vê, ex-presidente interina lá na Bolívia, se ela recebeu uma ordem, agora ela foi presa. Foi presa. Isso é aquilo que pode nos esperar. Não esperar não, esperar a nível no Brasil. Acho, graças a Deus, nessas horas eu tô longe. Graças a Deus mesmo, o pessoal me pergunta, não sei o que. Meu amigo, não tenho nenhum plano de voltar pro Brasil. Não tenho nenhum plano. Nenhum. Quero ajudar o Brasil. Eu acho que não só se ajuda o Brasil sendo político. Não só se ajuda o Brasil sendo político. Até hoje a gente não tem na direita ainda um jornal com fontes, pessoas trabalhando em loco. A gente não tem nem verba nem nada para isso. A gente tem vários grupos que tentam aí fazer um trabalho, sabe, mostrar o outro lado. A gente tem vários. Vamos aqui, né? Cada um no seu quadrado. Foi presa. A esquerda voltou ao poder. Prendeu. Já foi colocada numa cela dentro de um quartel. Aí você vê, ó, as penas para os crimes, caso sejam confirmadas, vão de 5 a 20 anos de prisão. Também querem prender, ó, o ministro de governo, ex-ministro de governo, ex-ministro da defesa, ex-ministro da presidência, ex-ministro da justiça e ex-ministro da energia. Alguns já foram detidos. Segundo a Interpol Bolívia, outros 2 deixaram o país em novembro, foram para os Estados Unidos. Isso daqui é o que vai acontecer com o Bolsonaro, se Lula vencer, a esquerda voltar a vencer. E olha só, o que é que eles fizeram com essa mulher? O ministro da Justiça do governo Arce
afirmou que a investigação que gerou ordem de prisão se apresentou contra a ex-senadora, não contra a ex-presidente, e por conta disso ela não tem os direitos à proteção destinadas a ex-mandatários. Não vai ter o direito de defesa. Esquece o direito de defesa. A gente vai botar pra descer, Aí você vê, ó, o ex-presidente Carlos Mesa afirmou que a prisão da ex-presidente era um ato de perseguição política. Mesa também fala, ó, que o Poder Judicial e a Procuradoria vinculados ao MAS são o martelo que executa essa perseguição. O ex-presidente de direita também fala o seguinte, ó, Luiz Arce criminalizou uma sucessão constitucional democrática. E a coisa é tão absurda que uma ONG de esquerda que critica Bolsonaro frequentemente, que é a Human Rights Watch, falou que as ordens de captura contra Ness e seus ministros não contêm nenhuma evidência de que tenham cometido o delito que estão falando que cometeu. Perseguição política pública. Aí. Pra quem aí, né, tá reclamando do governo Bolsonaro. E aí a Rosa Weber pede vista e paralisa julgamento de ação que questiona decreto, sabe, de defesa pessoal do Bolsonaro. Vai mandar ir pra plenário. Tá vindo aqui falando do Fachin, só isso daí. O pessoal da esquerda pediu, ela pediu vista, mandou pro plenário. Vamos ver agora, né, o plenário inteiro, como é que vai julgar essa situação, né? Nenhum decreto, que é a atribuição do presidente, o presidente pode fazer mais. E aí, pessoal, termino o vídeo de hoje avisando para vocês que em vários locais do Brasil estão marcadas manifestações. Mas quero pedir para aqueles que forem, que tomem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Eu sou a favor, sabe, que as pessoas tenham suas liberdades recobradas. Sou a favor que todo mundo tenha o direito, inclusive, de se manifestar a favor, contra. É justo para todo mundo. Mas, gente, conhecendo a esquerda, conhecendo o que eles são capazes, conhecendo nossa mídia, conhecendo o STF, eu não duvidaria, sabe? Se alguém aí nessas manifestações fosse infiltrado para fazer alguma baguncinha para segunda-feira, ou até mesmo amanhã ao longo do dia, virem com a ideia, né? Amanhã não, hoje ao longo do dia ou amanhã, olha só, atos antidemocráticos. Sei porque tá com cheiro que vão usar essas manifestações para reacender os atos antidemocráticos. Os bolsonaristas, mais uma vez, estão tentando destruir a democracia brasileira. Então, pessoal que for, toma muito cuidado, muito cuidado. Do jeito que tá, todo mundo trancado também não dá. Mas tome muito cuidado. A mídia, isso daí a mídia está olhando isso daí como um prato cheio. A mídia está olhando isso daí como um prato cheio. As carreatas são até boas, né? Porque carreata, o pessoal tá de carro, vai falar o quê? Tá só de carro buzinando. Vai chorar? Como é em São Paulo mesmo, ó. Começa lá na Cabo Ibirapuera até na Paulista, ao meio-dia. Presta atenção. E não caiam nas narrativas. Não sei porquê, mas eu acho que a mídia vai, sabe, procurar confusão com isso daí. E é isso, meus amigos. Chegamos ao fim. Tenho certeza, esse final de semana marcou o início das campanhas. Vamos ver mudanças aí no tom de diversos agentes políticos. As articulações agora vão se intensificar mais do que nunca. Principalmente o pessoal da terceira via, da esquerda renovada, né? O centro democrático, como ele se chama, a frente ampla. Ciro Gomes, Eduardo Leite, Dória, Mandetta. E agora o jogo começou. Agora o jogo começou de forma oficial. E te peço, dá aquela curtida compartilhada, se inscreve nas minhas redes. E a gente se vê amanhã, né? Como sempre. Quem quiser se tornar membro, não é membro, só clicar no botão, tornar membro, ajudar, fazer aqui. A gente sempre tá tentando fazer alguma coisa para melhorar. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.